Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos, eu sou editor de imagem de profissão e nas horas vagas eu tenho alguns servidores de DayZ. Estou mexendo nesse canal agora de tutoriais e também temos um canalzinho de receita. O Cozinhar é Simples no YouTube. Então se você gosta de comer, de cozinhar, gosta de ver receita, segue a gente lá também que eu acho que você não vai se arrepender. A gente tem muita coisa legal, você vai poder me conhecer direitinho quem eu sou, mas a gente tem bastante coisa divertida e de um jeito mais. A gente grava a receita de uma maneira diferente, né? A gente sempre tá brincando, conversando, fazendo piada e comendo, tem nada mais gostoso na vida, né? Então, se você puder dar uma força pra gente lá também, a gente agradece. Mas vamos então ao intuito desse vídeo de hoje, que foi um vídeo que eu postei há mais ou menos uns 10 meses atrás, sobre um servidor que eu tinha, umas patrulhas de bot, né, que a gente tinha instalado no servidor e a galera gostou demais, demais, demais. Então, nesse vídeo, muita gente comentando, muita gente perguntando, poxa, como é que instala, como é que configura? E esses bots são muito legais, que eles são totalmente personalizáveis. Você personaliza as roupas que eles usam, inclusive individuais, se você quiser fazer bots individuais ou por patrulhas, por tipos de roupa, né, que eles usam. Eles podem ser uma roupa só ou roupas personalizadas para cada bot, qual o tipo de loot que eles carregam, qual o tipo de loot que eles dropam quando eles morrem, né? E esses bots são muito inteligentes. Se você ele desmaiou, e você arranca a arma dele, ele vai procurar uma arma por perto, ele vai entrar, abrir porta, subir escada. É muito legal. Ó, luta na mão, se ele não tiver arma, ele sai para brigar na mão. Então, você pode fazer ele sendo amigos de todo mundo, ou seja, ele não vai atacar ninguém, a não ser que ele seja atacado. Ele não vai atacar em outro comportamento que ele tem, ele não vai atacar outros players, não vai atacar zumbi, não vai ser atacado por zumbi, por animais. Então é muito completinho esse mod e hoje eu vou ensinar vocês como fazer para configurar esses bots no servidor, que faz um sucesso danado em qualquer servidor que tenha, tá? Então vamos lá, o mod que a gente vai usar é esse aqui, ó, DayZ Expansion AI. Aí você fala, pô Carlos, eu não gosto do Expansion, como muita gente não gosta, né, do Expansion, e fala, eu não quero botar o Expansion, mas você não vai precisar colocar o Expansion em si, você vai colocar essa parte do Expansion só. E como que faz isso? Bom, quando você vai no mod aqui do bot, né, que é esse DayZ Expansion aí, aqui embaixo tem uma parte de instalação. Se você clicar nessa parte de instalação, ele vai abrir aqui a parte que diz qual que é a estrutura que necessita para instalar. Por exemplo, eu quero instalar, eu não tenho problema com o Expansion, eu quero instalar o Expansion completo. Se você instalar o Expansion, e tudo seguindo aqui o que está aqui, tá? Então, para instalar o Expansion completo, você precisa instalar primeiro o CF, que é o Community Framework, depois o DF, Debs Framework, e depois, se você quiser instalar o Expansion completo, é pro lado de cá. Aí, então, você vai instalar primeiro o Community Framework, depois o Debs Framework, depois o DayZ Expansion Licensed, depois o Bundle. O Bundle está incluso tudo isso aqui, ó, inclusive o mod de bot. Então está incluso tudo isso aqui, os veículos, as armas, o mercado, as trades, né, o chat, os menus, os base build deles, navegação, o personal storage, que é bem legal também, os spawn select, tudo do Expansion. Então, se você instalar só isso aqui, você já vai ter um servidor completinho, já montado, já direitinho, que é bem legal. Mas eu não gosto de instalar isso aqui, isso é pesado, isso não é para todo mundo que consegue carregar, não é todo mundo que gosta, ok. Você vai instalar hoje somente eu quero somente aproveitar do Expansion os bots. Como que eu faço isso? É fácil. Você segue, tudo é seguir no manual, gente. Se você conseguir ler e entender o manual de tudo, é muito mais fácil. Mas eu vou explicar para vocês aqui de uma forma bem fácil. Sempre requerido CF, Debs Framework. Aí eu quero a parte de cá, que está aqui o Expansion, os bots. Então é o CF, o DF, Debs Framework. Aí o Expansion Core. Aí está dizendo aqui que eu posso escolher um ou mais desses aqui. Tá? Então eu quero só o bot. Então eu tenho que botar esse, mais esse, mais esse e pronto. O bot está lá. Aí, vamos supor, estou o exemplo aqui do Omega Manager, tá? A estrutura meia vai ficar como sempre. Isso aqui, ó,
esses mods até aqui é o que eu uso para todo servidor que eu monto, sempre vão ter esses 4 mods. Sempre. Eu sempre uso o Community Online Tools, o VPP Tools. Ah, mas são 2 mods de administração de servidor. Para quê? Bom, nesse vídeo que está aqui em cima no card, vocês vão ver como é que instala o passo a passo de instalar um servidor no Omega Manager, etc. Eu vou fazer mais para frente o passo a passo de como criar e instalar um servidor na Nitrado, e depois um passo a passo como instalar e configurar um servidor manualmente na máquina. Eu vou fazer isso tudo e mostrar para vocês. Mas se você quiser fazer um no Omega Manager, que também serve para todos os outros, né, a configuração dos bots e tudo, vai servir para qualquer servidor. Qualquer tipo de plataforma que você estiver instalando o bot, vai servir esse vídeo de hoje, tá? Nós estamos aqui no Omega Manager e o que a gente precisa instalar são esses mods aqui, seguindo aquela sequência, que é a sequência do CF, tem que ficar nessa ordem, tá, gente? A ordem que eu estou dizendo tem que vir primeiro esses mods. Ah, não interessa se você tem já 20 mods no servidor e quer botar o bot agora, ele tem que ficar depois do CF e depois do Debs Framework. Não interessa se tem mais 20 mods aqui na frente, ele fica lá no fundo, contando que ele não fique antes do CF e do Debs Framework. Ok? Entendido? Você não pode começar pelos mods do Expansion e depois ir para esse que vai dar ruim. Então, sempre faça nessa ordem aqui, tá bom? Então, seguindo a ordem, CF, Debs Frameworks, Expansion Core e Expansion AI, Debs CF, Debs Framework, Expansion Core, Expansion AI e só. Não precisa de mais nada do Expansion. Não vamos mexer com nada. Posso até fechar aqui essas janelinhas, porque a gente já seguiu essa ordem aqui e é só isso que a gente vai precisar para esse vídeo de hoje. Ok? Uma vez feito isso, starta o servidor TOF e espera ele ficar online. Ah, já está pronto? Não. Você vai ter que esperar ele ficar online a primeira vez para ele poder gerar os arquivos que a gente vai precisar para poder fazer o que a gente precisa fazer. Mais uma vez peço desculpa, minha máquina é muito ruim, essa máquina que eu trabalho. Tá vendo aqui, ela está usando 100%. Por quê? Porque ela está, além de tudo, ainda está usando o OBS para gravar. Então o processamento dela está 100% aqui. Então tudo que eu for fazer nela, ela vai ficar mais lento. Mas como eu disse a vocês em todos os vídeos, eu sou editor de imagem, mas eu não vou editar esses vídeos. Eles vão ficar exatamente com o tempo que leva cada vídeo para fazer, para vocês entenderem e, se for fazer junto comigo, sentir como vai ser, né, o tempo que vai levar. E se você tiver uma máquina melhor que a minha, que eu aposto que você tem, esse processo vai ser muito mais rápido. Então, primeira vez que você bota um servidor no ar, é normal dele chegar aqui e ele restartar. Ele começa de novo e restarta. Umas 3 ou 4 vezes de crash, ele vai crashar até que ele volte a ficar online. Se ele passar de 3 ou 4 reboots e ele continuar crashando, aí você vai no arquivo de crash, procurar saber o que foi. Eu vou fazer um vídeo específico mais pra frente, ensinando como correr atrás dos erros que um servidor está causando na hora de startar, para primeiro não estar aparecendo na lista, segundo não estar ficando online, etc, etc. Mas isso é um vídeo mais pra frente que eu vou fazer. Então, colocou online, espera ele entrar, espera ele ficar online, espera ele aparecer na lista, se for o caso, né? Pode ver que ele ainda está startando. Hoje são dia 14/5/2023, são 6 horas e 21 minutos. E eu estou criando esse servidor de teste aqui, tá? Se você procurar na lista, a partir da hora que esse vídeo estiver online, se você procurar esse nome na lista, eu vou deixar ele lá por 24 horas. Para vocês, toda vez que eu fizer algum servidor, algum vídeo, que eu testar no servidor online, eu vou deixar por 24 horas no mínimo esse servidor, sempre com esse mesmo nome, online, para você testar o que a gente fez, para você ver na prática o que a gente fez. Tá? Então esse servidor aqui vai ficar bem levinho, vai ter só esses mods e o bot. Então, com as configurações que a gente vai fazer aqui agora. Então, se você estiver vendo esse vídeo hoje e tiver a fim de jogar no servidor, eu deixei ele só com 10 slots, mas eu vou colocar ele com mais, para se der mais gente vendo,
e quiser jogar lá para testar, vai estar disponível. E é isso, o nome do servidor é esse aqui. Se vocês quiserem também testar um servidor de um amigo que eu acabei de fazer, só que ele está sem isso aqui, tá? Isso aqui é o que eu botei quando ele está na minha máquina. E aí eu boto esse Zzinho aqui, que é o de teste. Depois que ele fica online, ele está já online, mas sem esse Zzinho aqui. Então, se vocês quiserem testar esse servidor, para saber se é bom, tá bem legal esse server. É um PvE com áreas de PVP. Tem bot, tem tudo. Só ir lá e se divertirem, tá? Mas vamos lá. O servidor está ficando online. 0 de falhas até agora. 0 de falhas, 0 de falhas. 0 de falhas, isso é muito bom. Vamos esperar ele ficar online, para depois que ele ficar online a gente desligar ele e correr atrás de fazer as configurações de acordo com o que a gente quer. Tá, então, ó, tá ficando online, inicializando. Tananã. Terminou isso daí, ele vai falar que, ó, pronto, o servidor está online. Quando ele dá essa mensagem, ele está online. Então, vamos ver quantos FPS ele está rodando aqui, comigo gravando, com um monte de janela aberta, um monte de coisa aberta. Vamos ver quantos FPS ele vai estar dando aqui. Ele vai ficar com mais de 1000 e pouco, 2000 FPS, ou seja, com mais de 500 aqui já é bem jogável, não dá erro, não dá nada. Mas ele vai ficar com uns 1000 e pouco. Eu acredito que quando eu desligar o Omega Manager, o OBS, essas coisas aqui, deixar só o servidor, ele vai para uns 3000 e pouco aqui, que é o que vocês vão poder testar de boa. Mas pronto, servidor online, chegou nessa mensagem aqui, pode desligar, shutdown, e agora a gente vai mexer nas configurações. Então, quais os arquivos que a gente vai mexer? Ah, uma coisa, a partir de hoje, no nosso Discord, aqui embaixo da área de suporte, onde tem Fala Comigo, se você quiser falar comigo, fazer pergunta, tirar dúvida, sugerir vídeo, o que seja, a área é essa aqui, ó. No nosso Discord, que está aqui na descrição do vídeo, na parte de Fala Comigo, pode escrever aqui o que você tiver de dúvida, o que você quiser saber, que a gente vai resolver, vai te ajudar, na medida do possível, a gente vai resolver aqui. Todo mundo que tiver dúvida, perguntando alguma coisa, ó, eu estou sempre explicando para a galera o que precisa, como funciona, como faz, tá? E aqui logo embaixo, na parte de downloads, a partir de hoje eu vou disponibilizar todos os arquivos que eu citar nos meus vídeos. Por exemplo, no vídeo de hoje a gente vai mexer em alguns arquivos do servidor aqui dentro da pasta MP Mission, DayZ, Oficina de Chernaros ou qualquer outro mapa que você for fazer, a configuração é a mesma, você só vai mudar os pontos que vão spawnar os bots, mas a configuração vai ser a mesma. No final eu vou compactar os arquivos e vou colocar aqui, com o nome respectivo do vídeo que eu falei. Então, se você precisar fazer, até isso eu vou ajudar, né, gerando para vocês uma parte de arquivo com tudo que eu alterei pronto. A outra galera só bota a referência, você tem que ficar pausando o vídeo para ver. Eu vou fazer melhor, eu vou gravar e botar aqui, salvar e botar aqui os arquivos, aqui embaixo, já alterados de acordo com o que eu estou colocando no ar aqui para vocês verem. Então, você fala, eu que gostei daquela setup que o Carlos fez, gostei daquela configuração, terminou no final do vídeo, você pode vir aqui, baixar e colocar no seu servidor que vai estar lá funcionando. E aí você faz as suas configurações e adaptações de acordo com o que você quer. Ok? Combinado? Então, bora lá. Servidor pausado, parado. A gente vai lá na pasta que eu falei, dentro da pasta do seu servidor, dentro da pasta de missions, da missão do mapa que você está mexendo. E a gente vai alterar esse arquivo aqui. Tá? Bom, o que a gente precisa ter quando você coloca qualquer mod, né? São configurar os types dele. Como que configura, Carlos? Bom, eu já expliquei para vocês em outro vídeo, esse vídeo que está no card aqui em cima, como que configura os types, que faz essas pastinhas CE, como vem aqui e altera no CFG Economy Core, né? Que você vem aqui embaixo, coloca. Nesse caso aqui, ele tem tanto types quanto spannable types, quanto events, né? Como que configura isso eu não vou ensinar nesse vídeo, porque já está no card que está aqui em cima, tá? E na descrição do vídeo também. Então, como que faz isso aqui? Eu já expliquei em outro vídeo, então depois de terminar esse vídeo aqui, você assiste lá, você vai aprender. Feito isso, configurado isso direitinho, a gente vai na pasta Expansion, na pasta Settings,
Segue aqui o exemplo de onde está aqui em cima. DayZ permissions of Knowledge Channels plus expansion settings. E a gente vai alterar a patrulha dos bots aqui, a configuração da patrulha dos bots, que é esse arquivo aqui. E agora eu vou explicar para vocês o que é esse arquivo aqui. Bom, se você tem o expansion, mas você não quer que os bots funcionem esse negócio, é só vir aqui e botar em 0. Botou em 0, salvou, pum, sumiu os bots do servidor. Ah, mas eu quero que eles funcionem a partir de agora. Colocou em 1, tá funcional. Despawn time. O despawn time. Bom, primeiro, onde que estão todas as informações, para que serve, não sei o que, não sei o que. Eu vou explicar para vocês, mas onde eu acho essas informações, Carlos? Na internet, lá na internet, você procura pelas essas informações no próprio, eu já fechei a janelinha aqui do mod, mas tem lá, onde você vai no GitHub da própria Expansion. Tem lá, explicando o que é cada coisa, o que serve cada coisa. Como eu falei no início, se você sabe seguir manual, se você tem preguiça de aprender, você vai conseguir, tem tudo na internet, tudo. Ah, mas está em inglês, Carlos. Botão direito na tela, traduzir para português. Tadã! Tá tudo aí, ó. Tudo em português. Uma hora vai. Eu sei que vai. Aí, tadã! Tudo em português, direitinho, ensinando o que é cada coisa. Então eu vou puxar ele para a janela aqui do lado aqui, para poder mostrar para vocês o lado de cá e explicando o que é cada coisa aqui, tá bom? Vamos começar com o primeiro item aí, que é o Despawn Time. O que é o Despawn Time? Esse é o tempo que vai levar para a patrulha, para os bots desaparecerem, se nenhum jogador tiver dentro dessa distância aqui. Ou seja, se nenhum jogador tiver dentro dessa distância que está configurada aqui em 700 metros, se nenhum jogador tiver em 700 metros do ponto do bot que está ali embaixo das coordenadas, o que vai acontecer? Ele vai despawnar em 600 segundos. Mas eu não sei quanto tempo é 600 segundos. Cara, é fácil. Vai aqui, bota segundos para minutos. Aí, quando abrir, você vai colocar aqui 600. 600 segundos são 10 minutos. Ou seja, se em 10 minutos nenhum player passar a 700 metros do ponto de que o bot tem que spawnar, ou está spawnado, ele vai despawnar. Para que isso? Para não pesar o servidor. Eu posso até botar isso aqui, 300. Se em 5 minutos não passar nenhum player por essa região, puf, ele some. Mas se ele tiver algum player dentro dessa área, ele vai aparecer. Então você não precisa ter um tempo muito grande aqui. Pode ser assim, ok? A área de mínima de spawn do bot é 200 metros, igual você está vendo aí, né? E a área máxima para despawnar um bot, ou seja, se você entrou a 200 metros do bot, ele vai spawnar para você. Essa aqui, lembra, isso aqui é a área, o tempo que ele vai levar para a distância que ele tem que estar para ele despawnar, ok? Se nenhum player nesse tempo aqui passar menos do que esse aqui, ou menos ou igual a essa distância, ele despawna. Agora, se um player entrou aqui, dentro da área do bot, e viu o bot, saiu correndo, e ficar a 800 metros do bot, ele despawna. Para quê? Para não ficar pesando o servidor, ok? Entendido essa parte? Vamos para a próxima parte. O que é isso daqui, ó? Você já entendeu. Isso aqui é o tempo de despawn. O tempo de respawn de cada item. Quanto tempo essa patrulha leva para aparecer. Ou seja, se ele tiver com menos 1 aqui nessa parte de respawn time, se ele tiver com menos 1, ele não vai respawnar. Entendeu? Se ele tiver com menos 2, ele vai levar o tempo que está configurado em cada patrulha. Isso aqui é uma configuração geral que sobrepõe as mesmas configurações que tem aqui embaixo no bot, em cada patrulha, tá vendo?
Esse aqui são as patrulhas, daqui para baixo são as patrulhas individualmente. E essas configurações aqui sobrepõem essas aqui de baixo. Se você tiver sem mexer aqui e tiver configurado aqui, vale aqui. Se você tiver configurado aqui e aqui embaixo tiver -1, vale o que está lá em cima. Entendeu? Bom, tá tudo explicadinho nisso aqui, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Ou seja, não tem como errar. Você não entendeu o que eu estou falando, depois você lê as configurações ali que você vai entender. Então vamos lá, você já entendeu que isso aqui é o tempo que ele vai levar para despawnar depois que o player não passou nenhum player em 700 metros de distância, ou seja, nessa distância aqui. Isso aqui quer dizer que ele não vai respawnar. Se eu colocar aqui, ele vai. Essa aqui é a distância mínima para o bot spawnar na frente do player. E essa daqui é a distância que você já viu ali. E essa daqui é a distância máxima que o player tem que estar. A distância que o player tem que estar para ele despawnar. Ok? Isso daqui nada mais é do que a precisão do tiro do bot. É a precisão máxima, mínima e máxima. Vai de 0 a 1, ou -1, que é, se tiver -1 aqui, vale o que está ali embaixo. Ok? Então, eu vou botar aqui a precisão 1, mínima 1, máxima 1. O que quer dizer? Ele não vai errar. Esse bot não erra. Ah, mas eu quero que ele dê uma chance para o player. Eu não deixo. Mas, vamos botar aqui 80% mínima, máxima de 1. Entendeu? Vamos deixar essa configuração aqui para ele não ficar muito apelão. E esses bots são bons de tiro. Dependendo da arma que você colocar, o player não vai ver, nem ver o que atropelou ele. Tá? O que é essa... Deixa eu ver aqui se eu acho essa opção aqui. Essa aqui é nova, isso aqui não tinha antes. Eu acho que é a distância que ele vai se sentir ameaçado, né? Que é a tradução livre ali, é isso, mas não tem aqui no manual dele aqui. Não tem. Não tem. Isso aqui é o seguinte, na tradução livre, qual é a distância da ameaça, né? O limite de a distância para ele ser ameaçado, ou seja, se você levanta a arma para o bot e ele está configurado como... Deixa eu puxar aqui para vocês verem. Cadê essa opção? Tá aqui. Bom, tem essa opção ali de qual que é o comportamento. Aqui. Cadê o comportamento? Tá aqui. Que é essa opção aqui, ó. A facção. A facção determina qual o comportamento do bot. Como assim? Se for a facção, deixa eu voltar aqui para o inglês, que é se for a West, ele é amigo de qualquer civil e da mesma facção. Mesma coisa a East. Ele é amigo de qualquer civil e da mesma facção do East. Mas é inimigo de todo o resto. Mesma coisa o West, inimigo de todo o resto. Os Raiders, eles são hostis para todo mundo. Com todo mundo ele é hostil, incluindo outros Raiders. A não ser que eles façam parte do mesmo grupo. Se você, eu quero bot com número aqui, se você vem aqui e coloca que são 6 bots. Eu quero 6 bots. Grupo de 6. Essa opção ali, que eu mostrei para vocês, se eles forem os Raiders, os 6 são amigos entre eles, mas eles são hostis com todo mundo do servidor. Não interessa quem. Zumbi, lobo, urso, monstro, player, eles são hostis com todo mundo. Incluindo contra eles mesmos, se for todos os grupos de bots que você colocar, são os Raiders, né? Eles são, inclusive eles brigam entre eles. Mercenários, eles são hostis com todo mundo do servidor, menos com outros mercenários. Civil, isso tudo você troca aqui.
eles são amigos de todo mundo, não são inimigos contra eles mesmos, e são, ou seja, são simplesmente bots que vão estar lá, né? Os passivos, eles são amigos de todo mundo, a não ser que eles sejam atacados. Se você levantar uma arma para eles, eles vão te atacar. Se você não levantar, só passar, eles vão até te cumprimentam. É bem legal esse mod. Os guardas, eles são amigos de outros guardas. Eles são amigos para outros bots, né? E com amigos dos players, contando que eles não levantem as suas armas para ele. Você levantou a arma, morreu. E o que eu gosto de usar em todos os meus servidores são os xamãs. Eles são amigos somente de outros xamãs e eles não são atacados por zumbis nem por animais. Nenhum deles. Mas eles matam o que tiver de player, eles vão matar. Então, nos meus servidores estão sempre configurados como xamãs. Que eles não se matam entre eles, mesmo que sejam facções de patrulhas diferentes, né? Mesma facção, mas patrulhas diferentes. Eles não se matam. Se eles se cruzam, eles se cruzam. Eles saem andando e se cruzam. Mas eles não são atacados por zumbis nem por outros animais. Ou seja, a ameaça máxima dos bots é essa. Ok? Entenderam? E aqui você coloca qual é a precisão do tiro deles. Esse damage multiplier, deixa eu ver se eu consigo ver o que pode ser isso aqui. Eu nunca mexo nisso. Vamos ver se tem essa opção aqui. Acho que não. Não. Eu não vou mexer nisso, eu não sei o que é, então eu não vou explicar. Deixa eu copiar isso aqui e ver se tem alguma informação aqui. Não, não tem. Então eu não vou explicar o que é isso aqui, mas eu também não uso, sempre fica assim, ok? Então a gente entendeu daqui para cima, entendeu quais são as facções, e agora vamos para a formação. O que é a formação? A formação é o jeito que ele vai se mover no jogo. Vamos achar aqui. Aqui, random. Aqui. É a velocidade que eles vão se mover dentro do jogo. Eles podem ficar estáticos, não se movem. Do jeito que você botou o ponto lá, eles vão ficar lá. Serve para quê, Carlos? Para você botar um bot, por exemplo, numa torre de vigia. Né? Você colocou o bot em cima de uma torre de vigia. E ele vai ficar lá, ele não vai se mover. Ele vai atacar, vai combater, mas não vai se mexer. Então, serve para isso. Andando, ele vai estar andando. Walk, né? O jog é aquele trotezinho, aquele Cooperzinho. Ele vai ficar andando naquela marcha de Cooper. O sprint é correr. E o random ele vai alternar entre ficar parado e correr. Então, você vai ter bot que pode estar parado, bot correndo, ele vai ficar alterando. E o random não static ele vai alterar entre andar e correr, mas nunca vai ficar parado. Que é o que eu uso normalmente nas minhas configurações aqui, né? Na verdade, o formation ali, o que está ali em cima, né? Isso aqui que eu vi é aqui, né? na under threat speed, ou seja, não, minto. Quando ele estiver sob ameaça, aqui, ele vai se comportar dessa maneira. Quando ele estiver de boa, ninguém sendo atacado, ele vai se comportar assim. Eu posso trocar e colocar isso daqui para todos os tipos de formação. Então, onde tiver random, eu vou substituir por esse daqui. Substituir aqui, ó. Onde tiver random, substituir por esse. Então, a formação deles vai ser sempre essa. Vai entre andar e correr e nunca ficar parado. Ele substituiu o lugar demais aqui. Pronto. Ok. Então tá aqui random e random stack. Ok. Perfeito.
Que mais? Formação, isso daqui, na tradução liberal é a distância mais ou menos que ele vai ficar como eles vão estar meio soltos um do outro, alguma coisa assim. Também não mexo nisso. Loadout file é o uniforme, o que eles vão estar vestidos. Aonde está isso? Como chama o nome do arquivo? Police Loadout. Deixa eu ver se está por aqui ou se está no outro. Não, está lá dentro de... no caso do Omega Manager Profile, se for nitrado é dentro de config, se for em outros hosts é em instance. Tá? É dentro aqui de Expansion Mode, Loadouts. No caso aqui está usando o Police Loadout. O que é o Police Loadout? Police Loadout, vamos editar. Aqui você configura como eles vão estar vestidos. Tá? No caso ali, daquele, está usando o Police Loadout, ou seja, o uniforme de polícia. Que nada mais é do que a jaqueta de polícia. E tem vários, quando tem vários modelos aqui, ele vai meio que sortear, né? Qual que ele está usando. Ou ele está usando a jaqueta da polícia normal, ou aquela de Orel, né? A calça também, ó, o que vai na parte de baixo, o que vai na parte de cima do corpo, nas pernas, o que vai nos pés, o que vai de coletes, o que vai na cabeça, o que vai nas mãos, o que vai na cintura, né, nos cintos, e o que ele vai usar para arma de ataque manual, no caso aqui é um bastão, né, um cacetete daquele, e o que ele vai carregar no inventário, ou seja, o que vai ser o presentinho. Isso aqui na verdade é o que está no inventário dessa categoria aqui, né, de melee. E agora a partir daqui é o que ele vai dar de presente para os players. A partir daqui, quando ele morrer, é tudo que vai ficar dado de presente para os players. Então você tem, é igual o player normal, né, o inventário normal, ou seja, uma comida, uma algema, com a chance de aparecer, você regula aqui, 10% de chance. Eu quero que sempre, toda vez que um bot morrer, tem uma maçã. Então você vem aqui, ó, 0, 1%. 100%, né, na verdade, igual eu expliquei no vídeo de ontem, né? Esse vídeo que está aqui em cima eu explico exatamente o que fala como é que você regula essas coisas aí, né? Então, se você tiver dúvida o que é isso aqui, nesse vídeo que está ali em cima, que é o vídeo de ontem, que é exatamente esse vídeo aqui. Deixa eu fechar esse do canal de comida ali. Que é exatamente esse vídeo aqui, como aumentar, editar ou retirar a quantidade de loots que spawnam nos zumbis e objetos. Aqui nesse vídeo de ontem, eu explico exatamente o que é essa parte aqui, tá bom? Então é só você ir lá. E aqui você bota o que é cada coisa que quer spawnar. Carlos, como que eu coloco, qual é o class name aqui? Tá explicado no vídeo de ontem, mas é basicamente o que está dentro do spawn, né, eu vou abrir outra janela aqui. O que está dentro do spawn do types, na verdade. O que está dentro do types do jogo. Aqui é encontrado dentro de mpermissions. DB types. Carlos, mas eu queria uma arma de mod. Então você vai dentro do types da sua arma de mod e colocar. Eu quero que ele spawne que ele morra e com uma AK-101. Você vai lá, arma do ombro, essa daqui. Qual que são os attachments de cada arma, o que provavelmente veria em cada arma, né? Que também está naquele vídeo que tá de ontem lá, tá explicado. Esse aqui, ó, cada cartucho. Você pode trocar, vem aqui no Types, escolhe a arma que você quer, copia e coloca é a arma que eu quero, em vez de ser uma MP5, é uma AK-101. E aí você daqui para baixo vai colocando todos os cartuchos, as coisas referentes àquela arma que você selecionou aqui. Eu vou deixar original porque eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês.
e então vai ficar com as armas vanilla, tá? Então aqui você configura tudo, todo tipo de arma, o que ele leva no ombro, né? Que ele tem, lembra que ele tem os 2 slots de ombro, tem as coisas de inventário. Então o que, que ele vai levar no ombro, o que, que ele vai levar no outro ombro, o que, que ele vai levar dentro da mochila. Vocês conseguem selecionar tudo o que o personagem leva, carrega e dropa quando morre. Quantas armas ele vai levar, quantos tipos de arma, o que cada arma faz, bababá. Você consegue configurar tudo nesse arquivo, que é o arquivo da roupinha do personagem. Tá? É o arquivo do loadout aqui do personagem. Eles são bandidos. O que, que os bandidos levam? Vamos ver aqui. O bandido é vestido com aquela de gorka, né, roupa de gorka, não sei o que. Eu costumo normalmente deixar os bots vestidos de polícia no servidor, porque diferencia dos players. Ninguém veste de polícia, né? Não conheço ninguém no jogo que joga vestido de polícia, né? Então, normalmente os meus bots são caracterizados com a roupa de polícia, para justamente, sabe, eu já aviso lá, como é que esses bots parecem? Por exemplo, você tem um servidor de PvE e tem bot que ataca, como é que o player vai saber que ele não está matando outro player? Né? Então, o que diferencia ele é o uniforme. Então, ou você personaliza ele com uma roupa exclusiva, baixa de mod lá e configura certinho, ou você usa, igual eu faço no meu caso, eu boto uma roupa de polícia. Então, todo mundo sabe que se tiver um policial vestido no servidor, pode matar que é bot. E se um player vestir de policial, vai morrer com certeza, porque infelizmente a vida é assim. Nas áreas que estão áreas de gás, ele vai estar sempre vestido com aquela roupa de NBC, né? A roupa anti-gás. Então a gente já descobriu que a configuração aqui da patrulha que está escrito Loadout File é o que ele vai vestir e o que ele vai carregar de loot, ok? Configurado dentro da pastinha lá do perfil ou do config, dentro de Expansion Mod, Loadouts. Eu também vou disponibilizar essa pasta lá no meu Discord. Então vocês vão estar vendo aqui os arquivos, que é só baixar, colocar no servidor de vocês e botar para funcionar. Lembrando que isso aqui é a configuração dos Chernarus. Vocês, se tiverem outros mapas, vocês vão ter que alterar o que vai ficar daqui para baixo, que são os pontos de spawn de cada patrulha. Ó. Isso aqui é uma patrulha, isso aqui é outra patrulha, isso aqui é outra patrulha. E vai patrulha aqui para dar com pau. Tá? Voltando aqui, a gente conseguiu ver o que eles vão vestir, qual a velocidade, qual é a facção deles, o comportamento, né, deles, qual a formação que eles vão andar, a velocidade, tudo, e o que eles vão vestir e dropar de loot, que é configurado aqui nesse arquivo. Aqui é a quantidade de bot. Eu não boto mais de 6 porque sempre dá ruim. Eles são muito bons, eles acertam os tiros que você fala, nossa mãe, eles são muito bons. E o ideal seriam 3, né, mas os players gostam tanto de caçar essa galera que eu botei 6. Eu já botei, isso aqui já dá ruim, porque eles matam tudo, os players morrem mesmo. Mas eu coloco 6 para deixar a festinha boa, porque o player não anda igual se estivesse na Disney, né? Anda preocupado porque vai morrer, né? O comportamento deles aqui, o behavior. Vamos lá de novo. Behavior. Onde está o behavior? Aqui. Nada mais é do que como eles vão se mover de um ponto a outro, né? O halt, eles vão estar parados, eles não vão se mover em lugar nenhum, eles vão ficar estáticos lá no lugar onde eles estão. Loop, ele vai do ponto 1 ao ponto 2 e depois volta. E vai ficar nisso sem fim. Alternate, ele vai seguir a vários pontos do início ao fim. E depois que chegar no início, no final ele vai se repetir. O parado ou alternado, ele vai fazer exatamente o que ele está dizendo. Tem hora que ele vai ficar parado, tem hora que ele vai alternar dali para frente. E o parado e looping, uma hora ele vai ficar parado e depois ele pode ficar em looping indo e voltando. Então, nada mais é do que isso aqui. Lembrando que esse arquivo vai estar aqui na descrição, que vocês podem ver. Speed é a velocidade,
que eles vão estar se movendo. Eu sempre deixo eles andando para dar chance pro player, porque se eu boto correndo aqui, eles já são bons de tiro. Correndo, então, derrota toda a vida. Aqui eu já expliquei que é quando eles estiverem sobre ataque, como eles vão se comportar. Tá? Eles nunca, do jeito que eu botei aqui, eles nunca vão ficar parados. Né? Nem quando estiverem andando normal e nem quando eles estiverem sob ataque. Ou seja, você não vai ter um patinho fácil para matar lá, de jeito nenhum. Aqui você habilita se eles podem ser luteados ou não. Se você deixa em 0, quando eles matam o bot, chega lá não tem nada no inventário. Por mais que você tenha colocado um monte de coisa lá no Police Loadout, no Loadout File lá, ele não vai poder ser luteado. Então, deixa em 1, porque senão não adianta nada. Perde a graça pro player, né? O player teve um trabalho desgramado para matar um bot, morreu várias vezes. Quando mata, não tem nada de prêmio. Aí é malvado. Isso aqui eu deixo sempre ligado. O que é isso aqui? Eles vão ter munição infinita. Porque não adianta nada você botar o bot lá com a baita de uma arma e a arma de uma sniper tem 10 tiros. Ele vai dar 10 tiros e acabou. Coitado do bot. Aí ele vai virar um alvo fácil, né? Se você bota ilimitado reload, ele vai ter bala que não acaba nunca mais. Então, pra ele atirar, tá? Não no loot. No loot dele vai estar o que você colocou lá. Aqui é a precisão de tiro deles. Se tiver -1, vale o que está na configuração geral lá de cima. Então, aqui você mexe na configuração. E aqui embaixo deixa -1, porque ele vai sempre pegar o que está nas configurações aqui de cima. E isso serve para as outras coisas que você já configurou. Ok? Então, aqui embaixo eu não vou mexer, não vou explicar, porque eu já expliquei aqui para cima. É a mesma coisa. Se tiver -1, ou -2, né? Igual eu expliquei ali em cima, porque serve o -2, ele vai pegar as opções lá de cima. Ok? A chance desse bot aparecer, sempre 100%, que é o 1. O que é esse Wait Point Interpolation que eu não uso? Nada mais é do que o jeito que eles vão se mover, ó, de um ponto a outro. Foi lá para cima? Não, desceu. Tá, você pode usar Cat Move Room, Natural Cubic ou Uniform Cubic, que nada mais é do que essas 3 opções aqui do jeito que eles se movem, tá? O jeito que eles se movem quando estão em Cat Moon eles botaram um desenho igual, mas é mais ou menos assim. Esse aqui é um desenho ondulado, aqui ele faz um movimento tipo reto, um zigue-zague, né, reto, e aqui meio que não se usa. Eu não uso isso, né? Aqui vai seguir o que está lá em cima. E nesse caso aqui, são as patrulhas estáticas, que vão brotar, no caso aqui, em todo o Alicrash. Ok? Essa daqui de baixo, esse aqui é todo o Alicrash, o H1Y. Aqui é todo o Alicrash do M18, outro helicóptero. Vai esse tipo de bot. A quantidade de bot identificada lá em cima. No caso aqui, eu vou colocar 6 bots em cada Helicrash. Mesma coisa aqui embaixo, 6 bots em cada Helicrash. No resto, estou deixando igual para todo mundo. Aqui é o que? Aqui é naqueles carros de polícia que estão batidos também, que tem uns eventos assim, né? Mesma coisa. Isso aqui eu vou deixar 3. O que mais que é aqui? Área contaminada. Esse aqui são os zumbis que vão aparecer na área contaminada. Estáticas, ou seja, aquela que fica no navio, que fica, acho que em Pavlovo, né? Os bots que vão aparecer lá são configurados aqui. Então, essa daqui são nas áreas contaminadas estáticas. Você pode colocar, eu quero que nas áreas estáticas tenha, sei lá, 4 bots. Aí você pode alterar aqui separado cada uma delas. E aqui embaixo, nas áreas contaminadas dinâmicas, ou seja, naquelas bombas que caem na cidade. Bum! Caiu uma bomba, contaminou, ficou cheio de gás, pum, aparece bot. Vamos botar aqui, além da bomba, vou botar aqui 6 bots. Né? Então, eu vou salvar esse arquivo aqui, depois se vocês quiserem usar, por conta e risco de vocês. Tá? E agora as patrulhas móveis, que você pode... Você viu aqui não tem coordenada, eu não consigo mexer em coordenada nenhuma dessas aqui. Porque são eventos esporádicos, que são os helicrashes, os 2 tipos de helicrash que caem. Esse aqui naqueles eventos de carro de polícia. E aqui nas 2 carros de polícia, né? Tem 2 tipos. E
aqui na área contaminada estática e aqui na área, na bomba que cai de gás. Entendido? Agora vamos para as patrulhas móveis que você spawna em qualquer lugar do mapa. Mesma coisa, mesma configuração. Eu vou botar isso aqui logo com 6, que eu quero ver a festa. Quero ver pegar fogo isso aqui. Então bota aqui 6, replace todo, ó, trocou mais 2. Então, aqui, mesma coisa, mesmo tudo, e os pontos que eles vão andar. Então, onde eles vão spawnar. Ah, como é que eu sei onde é que é o ponto? Das duas modos, você entra no jogo, vai lá no ponto que você quer, copia a coordenada de onde você quer, ou você vem aqui e bota DayZ Map. No primeiro que aparecer aqui, o iSurvive, entra aqui e fala, escolhe o mapa que você quer, né? Tem qualquer mapa aqui, Chernaros, Livônia, Namalsk, Banov, lá, eu quero o Chernaros mesmo lá. É o Chernaros Plus Plus, ok? Beleza, espera carregar o mapa. Eu quero o bot aqui na costa. Deixa ele carregar, que a minha internet tá, ó, aquela coisa. Eu consigo apagar essa galera aqui. Não lembro onde é. Filtro. Apaga essa troço todo aqui. Para o mapa ficar mais levinho. Ok. Aí eu quero lá em Balota. Quero que no airfield de Balota venha bot. Você pode abrir essa opção de mapa, né? Que eu te mostrei ali. Também vai estar aqui na descrição do vídeo, se eu me lembrar. Se eu não me lembrar, vocês me perdoem. Vem aqui no ponto, eu quero que os bots spawnem aqui. Você vem com o mouse em cima, Ctrl C. Ele vai falar aqui, ó, copiado clipboard. Exatamente aqui, tuf. Aí você vai lá e coloca, eu crio um novo, né? Ctrl V. Aí você vai lá no primeiro, ó, 22. Cola aqui, tuf. Vai no outro. Ah, mas o resto não faz diferença, é ajuste fino. Aqui, tuf, pronto. Ele vai spawnar exatamente naquele ponto que você copiou dali. Isso você pode fazer no mapa todo. Ah, tem 1 milhão de pontos que esse aqui pode spawnar. Vou só tirar esse aqui. Pronto. Tem 1 milhão de pontos que você pode spawnar. Ah, mas eu queria botar mais pontos. Legal, só continuar com essa estrutura, ó. Lembra que o último aqui não tem vírgula, mas se você quiser colocar outro, copia, bota uma vírgula aqui, um Enter, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, e aí sai escolhendo os pontos e alterando. Entendeu? E o 0 é a altitude. Nunca mexa nisso. Tanto que você viu, quando você copiou, ele veio só o X e o Y. O X e o Z. Ele não mexe no Y, que é a altitude. Não mexa com isso. Se você mexer com isso, vai dar ruim. Deixe sempre 0. Entenderam? Não é difícil fazer isso. Não é difícil fazer isso. Nem um pouco. Tá? O que mais que você pode mexer? Agora é só isso mesmo. Era só essa opção. Aí você tem vários tipos de pontos e patrulhas que você pode criar. Ah, Carlos, mas depois dessas patrulhas aqui, eu queria criar umas diferentes, com outras facções diferentes. Você pode criar cada uma dessas com facções que você quiser. Tudo lá indo naquela opção lá, onde configura as coisas, vendo qual é cada uma, qual é a facção que você quer, que te representa para aquele ponto. Ah, eu quero que na parte do mapa costeira fique bot mais fraco para o player que spawnou no início não sofra demais. Então você bota aqui os bots spawnando aqui na costa, que sejam bots mais amigáveis, que só ataquem quando alguém levante a arma para eles, que são os... acho que são os guardas. Os guardas, se você colocar os guardas, eles só vão atacar
se alguém levantar a arma para eles, ó. Se o player levantar a arma para eles, eles atacam. Se não levantar, vai passar batido. Né? Então, pode ser que eu queira que aqui na costa sejam os guardas. Né? Então, eu gosto que o bot está lá é para fazer estrago. Eu não vou aliviar para ninguém, não. Ah, mas eu quero que... Isso aí você bota. Cada lugar com pontos diferentes, com facções diferentes. É muito fácil de entender isso aqui. Uma vez fazendo isso, joga de volta os arquivos lá para a pasta, né? Joga de volta para dentro do seu servidor, salvou, reiniciou e vai estar lá. Então os arquivos que eu alterei aqui já são dentro desse servidor que eu criei e eu vou mandar startar aqui e o servidor está nosso. São 7h03 da noite, no máximo 7h10 já vai estar esse servidor online com essas configurações que eu fiz. Se você quiser testar, manda pau. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Por favor, se você chegou até aqui, muito obrigado. Desculpa aí a demora, a lerdeza nos meus vídeos, mas é porque eu gosto de explicar bem explicadinho, mostrar para vocês direitinho como é, né, com calma, com paciência. E se vocês estão tirando proveito disso, poxa, muito obrigado. Minha missão está sendo cumprida aqui. E não deixa de curtir, de se inscrever, de compartilhar. Não deixa de visitar o nosso canal de receita lá também, que está aqui na descrição do vídeo, tá? Obrigado pelos 132 inscritos aí, 56 nos últimos 28 dias. Esse vídeo que eu postei ontem, ele tem tá no primeiro dos 10 aqui no ranking, nas primeiras 17 horas e 5 minutos. Legal, gostei muito, tá? Nós já alcançamos mais de 250 horas de pessoal assistindo o vídeo. Estou muito feliz com isso, tá bom? Muito obrigado. Não esqueça de... Eu vou até colocar aqui agora para vocês verem que eu realmente... estou colocando, então eu vou pegar os arquivos aqui, esse aqui vai na pasta Profiles, ou na pasta Config, ou na pasta, como é que chama? Na instância, dependendo do servidor, tá? Então eu vou até botar aqui, eu vou compactar esse arquivo, vou escrever aqui, ó, pasta instância, ou config, ou profiles. Você já sabe que isso daqui você vai descompactar dentro da pasta, no caso do Omega Manager Profiles, ele vai criar essa pastinha aqui, tá? Então esse aqui eu já vou jogar para cá, para o Discord. Então eu vou botar aqui, vídeo sobre, deixa eu botar aqui, arquivos do vídeo sobre os bots. Aí siga para instruções, siga no vídeo abaixo. Aí eu vou colar o vídeo aqui e aí vocês vão poder seguir as instruções e sabendo que são esses arquivos. O primeiro é esse e o segundo é o que está dentro da pasta mpermissions, dentro da missão, e eu vou colocar já esses aqui, que aí aqui você já vai ter a ideia, inclusive, disso aqui que você vai colocar no seu servidor. Só pega essa informação aqui, tá, gente? Não substitui o arquivo todo, não. Não substitui o arquivo todo, que vai dar ruim, se você já tiver configurado outros types. Pega só isso aqui, abre o seu CFG Economic Core, cola lá, e toca o pau. Então eu vou mandar esse arquivo aqui para vocês poderem pegar, e esses dois vou compactar. Vou escrever aqui: não substituir os arquivos originais, para você não substituir, ok? E vou jogar aqui no Discord para vocês baixarem. Aqui embaixo eu vou botar o link do vídeo, ok? Então é isso. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não deixa de curtir, compartilhar e escreve um comentário aqui se você estiver gostando. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.